Acharam aí, amados? Amém? João capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas mais do que os outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? Respondeu-lhe o Senhor: tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá, e ele te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém, amados? Vamos orar? Te glorificamos, querido Deus, por este momento tão importante. Desde que nós colocamos a planta dos nossos pés neste lugar, nos reunimos e cremos que Jesus está presente no nosso meio. O Senhor recebeu do nosso coração o verdadeiro louvor, a verdadeira adoração. Agora, meu Pai amado, em nome de Jesus, que nós temos muita, mas muita saudade de ouvir sempre a voz do Espírito Santo.
trazendo para nós uma palavra revelada, uma palavra viva, uma palavra que tem poder, uma palavra que faz a obra pela qual ela está sendo enviada nesta noite. Então, Pai, fala conosco. Queremos, Senhor amado, contemplar um pouco mais da Tua glória, do Teu agir aqui no nosso meio. Cremos que o Espírito do Senhor trouxe a cada um que aqui está. Não foi em vão, não foi por acaso, não foi pela nossa vontade, mas foi porque o Senhor nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra. Então nos abençoe, nos ajude, blinda este lugar com o sangue de Jesus, para que neste lugar somente o Espírito do Senhor tenha liberdade, e todo espírito contrário e força maligna de trevas, de pecado, de mentira, seja repreendido de nossas vidas e deste lugar, de nossas famílias, de nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Reina plenamente nesta noite, é o nosso clamor e o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, amados? Esta semana estivemos aqui, terça-feira, né, Ricardo? Terça-feira, alguns homens reunidos aqui ao meio-dia para nós ouvirmos um pouco da palavra de Deus, termos comunhão, orarmos, e Deus levantou este texto através do nosso irmão Ricardo Maia, ele deu uma breve comentário sobre isso. Depois também a gente comentou alguma coisa, e o Senhor colocou no meu coração para que nós nessa noite falássemos a respeito deste texto bíblico, um texto muito rico, um texto que eu creio que vai abrir um pouquinho mais o nosso entendimento a respeito daquilo que Deus tem para a sua vida, tem para a minha vida. Às vezes a gente entra por um caminho de conformismo, de tá tudo bem, assim tá bom, vou ficar assim, já cheguei num ponto espiritual maravilhoso, mas nós sabemos que Deus tem uma escada, tal qual aquela escada que Jacó teve a visão ali em Betel, a escada onde Deus estava presente, ali o anjo subia e o anjo descia, e nós temos que subir por essa escada em nome do Senhor Jesus. Você vai entender o que Deus pôs no meu coração. Espero que realmente Ele possa transmitir aquilo que mexeu muito comigo. Um dia hoje, bastante de comunhão com a palavra de Deus, para entender em primeiro lugar o que Deus tinha para o meu coração. E o tema para a ministração dessa noite é transformado para servir. Transformado para servir, é o que o Senhor colocou no meu coração. Este texto começa dizendo, o último capítulo do apóstolo João, que tinha 7 discípulos, pescadores, gostavam de pesca, estavam no mar de Tiberíades ou no mar da Galileia, e Deus me deu, mais uma vez eu falo, me deu a oportunidade de estar neste mar, há 5 anos atrás, e neste mar da Galileia, você consegue, através do barco, olhar e ver o fundo do mar, uma água completamente cristalina, e você vê lá, enormes, grandes peixes, nadando lá, bem embaixo, no mar da Galileia, e aqui eles estavam, num momento da vida que não sabia o que fazer. E muitas vezes nós estamos assim, o ano terminou, o ano começou, e agora? E agora? O que eu vou fazer? Pedro deu uma ideia, todos eram pescadores, falou, olha gente, eu tenho umas contas lá em casa para pagar, eu tenho o carnê que eu comprei lá, uma geladeira, preciso pagar, preciso trabalhar. A vida continua. Jesus morreu, Ele ressuscitou, tem aparecido, já apareceu 2 vezes no nosso meio, e vamos esperar, mas eu preciso voltar a trabalhar,
eu preciso fazer o que eu sei, vou pescar. Os outros então concordaram, vamos então pescar. Todos saíram para pescar. Eu quero aqui dizer alguns valores a respeito de quem pesca, quem é pescador profissional, não aquele que, como o Junião, vai lá com uma varinha, com a minhoquinha para pegar um labarizinho, não, é grandes peixes, é profissional, eles viviam disso. Havia uma empresa entre Pedro, João, Tiago e André, era uma empresa, e esses irmãos também participavam da empresa, de trabalhar com peixe, e eles precisam, deve ter algum pescador aqui, o pescador não desiste nunca, não é verdade? Pode passar a noite inteira lá, mas ele, de repente, o peixe deu uma bicada, ele já fica, não é, Elcio? Já fica, vou pegar um peixinho aqui, e ele não desiste. Isso é uma grande virtude do pescador, e esses homens aqui, homens de Deus, discípulos do Senhor, tinham essa qualidade, eles não desistiam. Vamos dar uma paradinha aí, meu irmão. Deus está mandando dar uma paradinha aí. Será que eu vou desistir? Será que você vai desistir? Será que você entrou aqui nessa noite dizendo, hoje eu desisto? Não sei se o amanhã vai chegar na minha vida. Deus está falando ao teu coração. Vai desistir ou não vai desistir? É sério isso. Espero que você não desista, que você permaneça na presença do teu Deus que tem todo o poder para suprir todas as tuas necessidades. O pescador tem que ter perseverança, pastor Murilo, ele tem que estar ali com muita paciência, porque ele só tem uma coisa para fazer, pôr a vara ou a rede e pegar o peixe, e as horas passam, e o peixe não vem, aí tem que ser perseverante, corajoso, porque é toda madrugada, é escuro, tem que ter um silêncio total, porque senão o peixe, se mexer com a água, o peixe desce e vai embora. Então, tudo isso são valores e qualidades de pescadores. E aqui, uma coisa interessante, que esses homens, eles eram determinados a trabalhar no mar, trabalhavam no mar, eram pescadores. Alguma coisa difícil, não é? Determinados a trabalhar no mar. Muitas vezes o nosso coração passa assim, aquela coisa, como é difícil trabalhar para Deus, como é difícil seguir o Senhor Jesus, como é difícil obedecer a palavra de Deus. Mas aí, meu irmão, você tem que ser determinado, nós temos que ser determinados para seguir ao Senhor, com paciência, com perseverança, sabendo que da cruz, aquele sangue derramado produz vida dentro de você, vida dentro de nós, e nos lança e nos leva para a vida eterna, para estar com o Senhor para sempre. Mas se estamos aqui, temos que perseverar, temos que ser corajosos, temos que ter ousadia, temos que ter paciência, temos que ser determinados, temos que ser eficientes. Aqui esses 7 irmãos, 7 servos do Senhor, 7 filhos de Deus, eles trabalhavam juntos e dividiam tudo juntos. Possamos aprender isso também nessa noite, trabalhar junto na obra do Senhor. Não há estrela no nosso meio, graças a Deus, há pessoas, há operários, há pessoas que trabalham como as formigas, trabalham esperando somente, quando chegar o inverno, quando chegar a tempestade, nós estejamos bem protegidos e abençoados pelo Senhor. É um desafio que temos na nossa vida. E eu gostaria de dizer uma coisa para você. Jesus gostava muito de usar o barco de pesca como púlpito para pregar a palavra de Deus. Várias vezes Jesus usa o barco de pesca para ensinar a palavra de Deus. Meu irmãozinho, eu pergunto para mim, Roberto, onde está o teu barco nessa noite? Será que está disponível para que Jesus entre nele e te ensine, fale com você, te corrija,
faça acontecer a vontade dele na sua vida. E aquilo que nós estamos falando nessa noite, transformar, o Senhor transformar o nosso coração para servir a Ele. Nosso último hino que nós cantamos, para o Senhor nos usar, para o Senhor nos transformar. E a palavra dessa noite para que o Senhor transforme o meu coração e o teu coração. Transformar todos os dias da nossa vida, sem medo, nos atirando realmente na obra do Senhor. Esse púlpito que é usado como dentro do barco de pesca, é para nós ouvirmos a palavra do Senhor. É um lugar aonde nós temos que pegar pela fé peixes grandes e peixes. Eles estavam pegando peixes vivos, nós temos que pegar os peixes mortos. Tantas pessoas na nossa família, esse final de ano passei aí com família, quantas pessoas em caminhos errados, quantas pessoas servindo aos outros desses, peixes mortos, peixes sem visão, peixes machucados, peixes deformados. E o Senhor quer usar a nossa vida para pescar grandes peixes. Eu ainda não perdi a esperança de pescar grandes peixes na obra do Senhor. Amém, amados? Estamos dispostos a trabalhar nesse sentido, ganhar muitos peixes mortos, para que eles tenham vida em Cristo e vida em abundância. A palavra de Deus também conta uma outra pesca maravilhosa em Lucas capítulo 5. Lá nos ensina a palavra que Jesus também estava dentro do barco ensinando a multidão a palavra do Senhor, e não pegaram nada naquela noite, tal qual aqui em João capítulo 21, e o Senhor deu uma ordem, e é essa ordem que o Senhor dá ao nosso coração nessa noite: lançai as vossas redes, para pescar. É o desafio que o Senhor me mostrou hoje. Deus tem colocado na nossa mão, na mão de cada um que aqui está, redes para serem lançadas ao mar, e nós colhermos frutos, colhermos peixes para alimentar a nós e alimentar muitas pessoas também. Jesus espera isso do nosso coração. Antes de lançar a rede, Pedro falou assim: olha, nós não apanhamos nada, não tem um peixinho nessa noite, mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor está determinando, aí nós vamos lançar as redes. Entende, amado? Não é na minha força, não é na nossa força, não é na força do Monte Santo, da Assembleia de Deus, da Quadrangular, não, é na força do Espírito Santo, na força de Jesus, com Ele presente, com Ele determinando a bênção para a nossa vida. E ali, meus amados, em Lucas 5, eles apanharam tantos peixes, tinham 2 barcos, que as redes se romperam. As redes se romperam, não conseguiram trazer todos os peixes até ali, aquele lugar onde eles estavam. Em João 21, de repente, eles estavam pescando, passaram a noite toda sem pescar. Muitas vezes nós estamos assim na nossa vida, no nosso ministério, parece que está tudo vazio, parece que a gente não enxerga nada, parece que nada vai mudar, parece que vai ficar assim, e eu vou passar mais um ano assim. Mas presta atenção, de repente, ao amanhecer, pode o choro durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Quem chega ali? Nós bem sabemos agora, eles também já sabem que foi Jesus, mas chegou uma pessoa ali, e a pessoa disse assim: filhos. Olha que maneira carinhosa de chamar, filhos, meus amados, trazendo carinho, trazendo uma atenção para aqueles homens que estavam, imagina um pescador, hein? Você que é pescador, noite inteira não pesca nada, está aborrecido, está nervoso, está chutando até as minhocas, né? Joga tudo fora, fica assim constrangido, fica bravo,
não é? Não vê resultado nenhum, não é verdade? E esses pescadores estavam assim, de repente Jesus chega e fala: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles foram secos: não. E deve ter pensado, acho que olhado um para o outro e falou: quem é esse homem aí, né? Tá vendo que, né? Logo cedo nós estamos todos aqui cansados, desanimados, conformados, porque não pegamos nada, de mãos vazias, sem esperança. Aí Jesus deu uma ordem. É isso que o Senhor quer fazer na nossa vida, meu amado. Lança a tua rede, lança a rede. Em Lucas 5 foram as redes, aqui era uma rede somente. Lança do lado direito, não é do lado esquerdo, não é na frente, não é atrás. Lança do lado direito. E assim foi feito. E ali eles recolheram com aquela rede 153 grandes peixes. 153 grandes peixes. Aí todos eles tiveram que arrastar, trazer ali os peixes, dividir, e foi uma bênção tremenda. E João, que tinha o discernimento, disse: é o Senhor, é o Senhor. É somente Jesus que traz na nossa vida milagres, bênçãos grandes, tremendas, porque aqui não foi peixinho, não foi lambari não, Elcio, não foi mandi não foi bagre, grandes peixes. E uma vez eu ouvi uma ministração, não sei se tem fundamento ou não, mas de um pastor que dizia que neste mar da Galileia existe 153 espécies de peixes, e era um peixe de cada espécie que o Senhor trouxe ali para mostrar o seu poder e os seus recursos. Porque quando Jesus, lá em Lucas 5, sobre a tua palavra nós vamos lançar as redes, aqui eles lançaram também segundo a palavra do Senhor Jesus. Meu irmão, lança a rede. Minha irmã, lança a rede. Ainda em todo este mover aqui, quem estava aqui presente? Pedro. Pedro estava ali. Pedro andou mais de 3 anos com Jesus. Ele teve experiências tremendas com Jesus, experiências maravilhosas. Monte da Transfiguração, ele andou sobre as águas, experiências maravilhosas. Mas ainda, pouquinho antes de ele negar a Jesus, Jesus falou assim para ele: olha, eu orei por você, pela sua vida, para que a tua fé não desfaleça. Satanás está pedindo para cirandar a tua vida. E quantas vezes Satanás está cirandando a nossa vida, mas Jesus está intercedendo, Jesus está orando para que a nossa fé não desfaleça. E Pedro falou: não, Senhor, comigo não, o Senhor sabe que eu estou pronto para estar com o Senhor até a morte. Jesus falou: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. A primeira vez ele seguiu Jesus. Aí a gente já começa a ver a diferença em estar junto e próximo a Jesus, estar longe. A Bíblia diz que ele estava longe de Jesus, seguia Jesus de longe. Na primeira vez que ele negou, depois ele negou a segunda vez, negou a terceira vez. E quando ele negou, os olhares se encontraram, o olhar de Jesus e o olhar de Pedro. Jesus não precisou falar uma palavra. Pedro saiu dali e ele foi chorar amargamente, arrependido dos seus erros, do seu pecado. Mas agora, na hora da pesca, até então o assunto não tinha sido resolvido. Pedro carregava aquilo dentro do seu coração. Quem sabe você entrou aqui hoje com alguma coisa que está pesando na tua vida, pesando no teu coração, seja família, seja financeiro, seja trabalho, sei lá, seja a área da fé, alguma coisa está pesando para você. E assim Pedro chegou ali diante de Jesus, com todo aquele, ele estava quase que sem roupa, com um calção, se vestiu, e ali eles comeram, né?
comeram o peixe, o pão, muito bem. Aí na frente de todos, Jesus perguntou: você me ama, Pedro? Chegou a hora do acerto, chegou a hora da conversa. Só que a gente pensa assim: não, Deus é assim. E eu muitas vezes pensava assim, eu associava Deus em relação ao meu pai biológico. Esse assunto foi resolvido, mas muitas vezes eu tinha medo de Deus porque eu tinha medo do meu pai. Meu pai era violento comigo, então eu achava que Deus também ia ser violento comigo. Meu pai às vezes me desprezava e eu achava que Deus também ia me desprezar, ou ia me esquecer. Era esse conceito que eu carreguei muito tempo na minha vida, muito tempo. Agora chegou a hora da conversa, Pedro e Jesus. Jesus podia chegar, dar uma dura nele. Não, Jesus nunca chega duro na nossa vida, amados. Nunca chega para te repreender, para te humilhar, para te afrontar. Jamais ele vai fazer isso. Ele sabe como entrar e trabalhar com calma, com amor na tua vida. Ô Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama, Pedro? Eu te amo, Senhor. Aí na terceira vez: Pedro, você me ama? Aí ficou meio aborrecido, né? Ficou meio agitado. Mas Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não é sua não, Pedro. Não é de João não. Não é de Natanael. Não é de Filipe. O corpo não está dividido. As ovelhas são minhas. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É assim que Jesus vive no nosso meio, como ele procede no nosso meio. Acertado essa situação, pecado perdoado, pecado confessado, pecado perdoado. Ali teve a verdadeira transformação, o início da verdadeira transformação de um homem que teve experiências tremendas com Jesus. Aí eu fiquei olhando para tudo isso e falei: meu Deus, que Jesus, quando ali estava dizendo para ele que Satanás ia tirando a vida dele, Jesus falou assim: quando você se converter. Peraí, mas o homem já andou 3 anos e pouco com Jesus e não se converteu? Muitas vezes nós estamos assim, amados. Muitas vezes nós estamos assim, não estamos ainda convertidos, não estamos ainda. Eu gosto muito de dizer do apóstolo João, porque o apóstolo João, ele era um homem ousado diante de Jesus. Pedro tinha o seu temperamento sanguíneo, ele enfrentava, cortava a orelha, ele defendia, ele falava, mas João não. João tinha uma característica que a gente ainda eu tenho falado aqui, ainda comentamos terça-feira. Ele procurava na ceia, no momento da melhor comunhão, ele colocava a sua cabeça no ombro de Jesus, extraindo da verdadeira fonte o amor, a força, a perseverança, sabe, a continuidade, a fé. Muitas vezes a gente não tem essa ousadia, esta coragem, ainda nos dias de hoje, de chegar pela fé, tudo é nós vivemos pela fé. Jesus não vai aparecer na nossa frente, nós vamos abraçar ele, não. Tem uma atitude de fé, coloca a tua cabeça, sossega, para com tanta ansiedade, coloca a cabecinha ali e aprende com o apóstolo João o que é ter, como aqui diz a Bíblia, o discípulo que Jesus amava. Ele era diferenciado porque ele tinha essa capacidade de estar colocando o seu ombro, a sua cabeça, o seu rosto no peito de Jesus. Aí não dá para extrair raiva de Jesus, ódio, ressentimento, mágoa, ódio, não dá. Só recebe coisas, águas vivas, vida eterna, vida de Deus, poder de Deus. Por isso que o apóstolo João escreveu este livro aqui, tremendo, um dos livros mais completos da Bíblia é o Evangelho de São João. Escreveu a primeira epístola, a segunda epístola, a terceira epístola, uma melhor que a outra, que fala sobre o amor, não é? Fala sobre o amor, combate o pecado, combate a mentira, combate Satanás.
E aí Deus o premiou com 100 anos de idade, lá na ilha de Patmos. A ilha de Patmos está lá até hoje, no lugar onde, lá na Grécia, onde Paulo recebeu, onde João recebeu o livro do Apocalipse, as revelações para os dias que nós estamos vivendo. Então vale a pena a gente ter intimidade com Jesus? Vale a pena a gente ser perdoado? Vale a pena a gente obedecer a palavra de Deus, quando a palavra de Deus assim diz: considerai-vos mortos. Paulo faz assim, escreve isso em Romanos capítulo 6, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado sempre está ali, batendo na porta do nosso coração, na nossa mente, nos nossos olhos. O pecado não dá sossego. Nós precisamos realmente ser transformados para servir a Deus, não para servir a homens, mas para servir a Deus. Transformação plena, transformação real do nosso coração, da nossa vida, das nossas mãos, dos nossos pés, dos nossos olhos. Aí então, pecado de Pedro perdoado, está transformado, oh, glória a Deus. Aí então ele recebe, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo. Ele recebeu o Espírito Santo, ele estava lá, e a sua vida mudou para sempre. Deus está falando ao teu coração. Deus falou muito ao meu coração quando eu estava estudando. Eu fiquei pensando: será que eu já estou transformado? Do jeito que Deus quer, do jeito que Deus espera? Deus quer fazer realmente dentro de cada um de nós um templo santo, limpo do Espírito Santo, preparado como as virgens prudentes para viver com o Senhor para sempre. Uma vida, uma noiva, um servo, uma serva limpa, comprado, lavado no sangue de Jesus, não guardando o pecado. Quanto tempo Pedro carregou isso daí até ter um encontro real e verdadeiro com Jesus? Pedro achava que estava tudo bem, estava tudo certinho a vida dele, até que Jesus começou a revelar, a dizer a ele o que é mais perigoso: é Satanás cirandando a nossa vida. Satanás não mudou? Não mudou não, ele continua cirandando. A Bíblia diz que ele, como um leão, ele brama e está ao nosso redor, procurando alguém para que possa tragar. É assim que está escrito, o apóstolo Pedro escreveu isso, procurando alguém que possa tragar. Então nós temos que nos converter sempre, a cada dia, ter o nosso coração perdoado, ter o nosso coração transformado para servir a Deus. João capítulo 12, lá está escrito que Jesus falou: se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vale a pena a gente servir ao Senhor, ter um coração. Entrou de uma maneira para servir Jesus. Lá em Lucas 5, quando fala da primeira pesca, a Bíblia diz, ali foi chamado de Pedro, de André, de João, de Tiago. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Agora, no último versículo que nós lemos aqui, depois da conversa estar toda em ordem, Jesus disse uma coisa para ele: me segue. O que Jesus está falando para mim, para você? Não desista de Jesus. Segue Jesus. Não desista de Jesus. Segue Jesus. Espero de coração, na eternidade, ver cada um de vocês, cada um que está congregando aqui, em outros lugares, na hora que abrir o livro da vida, nós estarmos com Ele. Nós somos desafiados a cada dia, nós somos desafiados na nossa fé. E para encerrar, havia uma serva do Senhor chamada Dorcas, e ela fazia muitas obras, ela fazia, como é que se diz aqui? Eu vou pegar o nome certo aqui.
ela fazia obras, ela fazia muita boas obras e esmolas, e ela ficou doente e morreu. Puseram ela no cenáculo, num quarto alto, e sabiam que Pedro estava ali perto, estava ali em Jope, e isso foi em Jope, e Pedro estava pertinho ali em Lida, e chamaram Pedro, aquele homem que teve um tratamento com Jesus, como algumas coisas nós falamos nessa noite, mas você conhece muito bem a vida de Pedro, como era conturbada, como era muito intensa e muitas vezes violenta. Agora foram chamar Pedro. Pedro chega na casa de Dorcas, vê lá todas as irmãzinhas, as pessoas, as vizinhas, as mulheres, mostrando, olha o que ela fez para nós, olha essa coisinha, chinelinho que ela fez para nós aqui de crochêzinho e tal. Ela era uma mulher que fazia muitas obras, mulher de Deus, ela morreu. Pedro, ora por ela, faz alguma coisa. Pedro, uma choradeira. Pedro falou, sai todo mundo. Entrou Pedro no quarto, lá estava Dorcas, ou Tabita. Pedro ajoelhou. Aquele homem que negou, agora ajoelhou. Aquele homem que pecou, agora ajoelhou. Aquele homem que estava longe de Jesus, agora ajoelhou para orar em nome de Jesus. Isso é transformação de vida verdadeira, real, aconteceu, é bíblico. Se é bíblico, pode acontecer conosco também. Deus arrancar do nosso coração toda essa amargura, essa feiura espiritual, esse nosso caminhar às vezes torto, soberbo, cheio do nosso eu, e nos transformar em homens que vai e ajoelha diante do morto, ou da morta, ou de qualquer situação. Ajoelha, posição de submissão, de obediência, de coração limpo, transformado, abençoado, convertido. E ali ele orou. Eu não sei o tempo, a Bíblia não diz qual foi o tempo que ele ficou ali. As viúvas estavam todas ali chorando, e mostra a túnica, mostra vestido, mostra um monte de coisas, Pedro só disse isso, Tabita, levanta-te. Roberto, levanta-te nessa noite. Você, meu irmão, levanta-te. Ela abriu os olhos. Ele pegou Dorcas, levou na sala, na cozinha, chamou todo mundo e trouxe ela viva. Essa é a transformação que Jesus quer fazer na nossa vida. Uma transformação real, poderosa. A gente clama muito, e eu preciso ter o poder de Deus na minha vida, mas a gente precisa ter aquele encontro, aquela transformação necessária. No século 21, no século 21, é hoje, é amanhã. Jesus não mudou, Ele continua andando e aparecendo no meio do seu povo, através do Espírito Santo. Ele habita dentro de cada um de nós, Ele não se ausenta, Ele não tira férias, Ele não vai à praia. Se você vai à praia, Ele vai junto. Se você vai no casamento, Ele está junto. Você vai lá pregar o evangelho para o pecador, Ele está junto, Ele não te deixa, Ele está junto. Ele realmente tem um interesse de transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, para que a gente possa chegar um dia e falar como Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Pedro, ele sacava da espada e foi lá e cortou ali no Getsemane a orelha de Malco, para defender Jesus. Agora Pedro, cheio do Espírito Santo, ele passava nas ruas de Jerusalém, e as pessoas iam atrás dele, para pelo menos pegar a sombra dele, para ser liberto, para ser abençoado, para ser curado. Esta é a verdadeira transformação que Jesus quer fazer todos os dias na nossa vida.
Se um dia eu chegar nesse ponto que a minha sombra está curando, meu Jesus, olha, é possível? É possível. Será que um dia eu vou orar assim como ele orou com Dorcas, e Dorcas ressuscitou? Será que um dia eu vou entrar como ele entrou com João, no templo da Formosa, às 3 horas da tarde, e ali quando ele foi atender aquele paralítico de nascença, um homem de mais de 40 anos de idade, que pedia dinheiro para ele falou: ó, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. Esse é o Espírito Santo que faz da gente, é o Espírito de Deus que dá essa ousadia, que transforma realmente a nossa vida. É o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. E Ele tem muito para dar a você. Ele é uma fonte inesgotável de vida. Ele falou que veio nos dar vida e vida com abundância. Saúde plena. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor faça a obra, como fez no meu coração. Eu me senti tão pequeno diante daquilo que Jesus fez na vida de Pedro, mas é possível também Ele fazer na nossa vida. Nós vamos cantar um hino, louvar ao Senhor, depois nós vamos orar. Aí você vai lançar a rede, não é para a esquerda não, irmão, não é para trás não, não vai puxar lá de trás a sardinha enlatada, o atum enlatado, não, lança à direita, porque tem peixe grande que Deus quer te dar nessa noite. É pela fé, não é? Nós estamos vendo, nós estamos vivendo tempos de fé, de plena fé. O apóstolo Paulo diz que combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. É um bem precioso que está diante de você. Fé na palavra do Senhor, fé nas promessas do Rei Jesus. Seja a glória dele sobre a sua vida, seja o entendimento dele, da sua palavra na sua vida, para despertar a cada um de nós, mais ainda, para servir, sermos transformados, para servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amém? Vamos ficar em pé, o ministério